hoje, né, para que nós tenhamos aí a... Pronto, então a gente precisa fazer essa análise de conjuntura, porque é importante a gente avaliar qual o nosso cenário atual. E nós estamos aí vivendo um processo muito difícil na política, onde existe um risco iminente, um risco real de a direita voltar ao poder. Né? E por que, que a gente fala sobre isso e o que, que isso tem a ver com estratégias das transmasculinidades na política? Veja, quando a direita assumiu o poder em 2018, o primeiro desmonte que aconteceu de políticas públicas foi em dois campos onde as nossas presenças, a nossa corporeidade é real, é firme, é presente, que é o quê? Nas pautas LGBTQIAP+, e nas pautas de cultura. A gente sofreu esse desmonte da política LGBTQIAP+, e sofremos um desmonte com o fim do Ministério da Cultura. Né? Então, infelizmente, a gente precisa analisar que nós estamos em risco mais uma vez. Nós estamos em risco porque, infelizmente, a gente sabe que a direita no Brasil representa todos os retrocessos possíveis. Então, não adianta a gente pensar uma estratégia sem antes pensar nisso, que nós precisamos, acima de tudo, estar defendendo a democracia e combatendo o fascismo. Isso é necessário pontuar, certo? Outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar é a nossa representatividade na política, né? É igualzinho aquela brincadeira que se faz do Globo Repórter, quem são, onde vivem, do que se alimentam. Mas é bem isso, sabe, gente? Tipo, a gente precisa mapear quem somos nós. Porque, por exemplo, eu não sabia da candidatura do Nicolas e já estou aqui feliz, né? Que seja um caminho de muito sucesso. Porque fácil a gente não é e a gente está aqui justamente para discutir sobre isso. Mas nós precisamos nos colocar enquanto representatividades, né? Até mesmo porque uma estratégia política é a gente colocar a nossa identidade, né? Eu estou colocando o meu nome à disposição de um cargo político. Quem sou eu? Qual a minha identidade? Que bandeiras eu levanto? Que bandeiras eu defendo? Como que eu consigo passar essa ideia para as pessoas? Porque, infelizmente, a gente, ainda nesse processo aqui de análise de conjuntura, a gente vive uma política muito feia no Brasil, que é a política de vender o voto. A gente precisa, sobretudo, humanizar as nossas campanhas, porque, infelizmente, as pessoas caem na falácia de vender o voto. E a gente sabe que, infelizmente, onde é que isso acontece? Nas comunidades de maior índice de vulnerabilidade. E a gente sabe que esse voto é trocado por uma cesta básica, por um salário mínimo, por coisas que não garantem a essa pessoa o acesso futuro a desfrutar de políticas públicas vindas desses políticos, que na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes, infelizmente, essas pessoas, não, se eu comprei seu voto, tá aqui, ele valeu isso aqui. E pronto, né? Gente, só uma pausa aqui legal. Eu tô em Belo Horizonte e tá chovendo granizo. E eu nunca tinha visto isso, porque eu sou do Nordeste. Mas, enfim, voltando aqui para o tema, e não repare não, gente, tal hora eu vou ser aleatório desse jeito, porque eu tenho TDAH. Mas voltando aqui para a análise de conjuntura, infelizmente, para a gente ganhar corações, a gente precisa ganhar a mente dessas pessoas. E a gente tem que reconquistar essas pessoas a entenderem um pouquinho de política. Porque a gente precisa explicar para essas pessoas que se elas não pautam, se elas não se colocam, elas vão ser pautadas de qualquer jeito. E, infelizmente, isso corre o risco de acontecer com a gente, com a nossa existência, com o processo das transmasculinidades na política.
Por quê? Porque, infelizmente, temos um representante hoje, aliás, não temos um representante, nós temos uma pessoa transmasculina ocupando um cargo, mas que essa pessoa não atende às nossas demandas, às nossas exigências. Então, é importante a gente fazer essa análise dessa conjuntura. Por quê? Porque se a gente vai falar sobre perspectivas trans na política, nós vemos um crescimento das mulheridades. Nós vemos aí Erika Hilton crescendo, nós vemos aí a Tabata Pimenta indo para uma disputa, né, da Câmara Federal, e ela vai ser eleita. Nós vemos, né, a Duda Salabert, nós vemos aí a Beni Brioli disputando, eu acho que esse ano, para deputada estadual. Né? Nós vemos aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma movimentação da Dani Balbi também para uma disputa. Enfim, nós vemos alguns nomes importantes, mas nessa perspectiva das mulheridades ocupando o espaço. Em que momento a gente se vê? Em que momento a gente se encontra? Né? Então é importante quando a gente tem esse cenário de que, às vezes, os nossos nomes são colocados, mas que nós precisamos justamente dessas estratégias de fortalecimento das nossas campanhas. Eu conversei com os meninos do Vote semana passada, que a gente esteve no Rio, né, e disse para eles que uma coisa que eu senti falta, para além do apoio do recurso financeiro, que isso é uma coisa que eu vou já colocar, né, para além do apoio do financiamento da campanha, eu senti falta de outras pessoas transmasculinas que não interessava o Estado, mas, poxa, era um cara trans com uma chance de eleição, custava eu fazer um videozinho de 30 segundos e dizer, ó, eu tô apoiando. Então, a gente, às vezes, faz esse processo, e vou parafrasear João Nery, dessa viagem solitária, dessa luta solitária de ser um homem trans, sozinho, num meio político conservador, cristão, LGBTfóbico, transfóbico, racista, uma vez que eu me entendo como uma pessoa parda ou negra. Então, é muito difícil quando a gente vai dialogar nesse processo e a gente não tem o apoio dos nossos pares. Então, uma estratégia política também é se fortalecer, é fazer uma incidência política. Roger, o que você quer dizer quando você fala em incidência política? É isso. Se a gente sabe do nome do Nicolas, vamos fortalecer, vamos fazer vídeo, vamos gravar nas redes, porque a gente sabe que hoje a política também é virtual. Haja visto as tias do WhatsApp. Porque a política das tias do WhatsApp é uma coisa que elas passam um vídeo, que elas passam outro, que elas passam outro. E a gente dá graças a Deus quando as tias do WhatsApp estão do nosso lado e quando elas não estão. E para a gente quebrar todo esse paradigma de como que a gente dialoga, explicando que aquilo é fake news, explicando que aquilo é mentira. Então a gente precisa fazer essa incidência. Porque o recurso muitas vezes não vem. O recurso, às vezes, é um sonho dourado. Os financiamentos são, infelizmente, uma realidade distante. Então, a gente precisa fazer isso, essa unidade, essa irmandade realmente de fazer o literal, ninguém solta a mão de ninguém. Pois vamos segurar na mão do Nicolas, porque o Nicolas é quem está na vez, é o Nicolas que está nessa disputa. E foi uma coisa, já colocando, né, a nível de compartilhamento de como que foi a minha campanha, eu me senti muito sozinho. Eu me senti sozinho. Porque o que que acontece? As pessoas LGBTQIAP+, que gravaram vídeos de apoio para mim, não foram outros homens trans, não foram pessoas transmasculinas. Foi a Gioconda, que é uma mulher cis, heterossexual, que ela é presidente da Associação de Mães, né, de filhos, filhas e filhos LGBTQIAP+. Foi de um amigo que é gay, foi de amigas lésbicas e de amigas trans. Mas
Eu faço parte de instituição, né? Eu acho que fazendo as contas, esse ano tem 11 anos que eu estou filiado ao IBRAD, né? E aí, cadê nós? Cadê a gente junto? Mas que isso também serve de aprendizado para que a gente possa, nas construções futuras, fazer isso, sabe? De perguntar como que a gente se ajuda, né? E aí, gente, dentro disso de estratégias, né? Eu elaborei assim mais ou menos. Eu não trouxe slides porque eu acho que é mais legal a gente conversar, ficar olhando aqui no olho e tal, do que propriamente estar olhando as figurinhas, né? Mas eu acho que o seguinte, as nossas estratégias, elas partem de um princípio anterior. Não é só eu me organizar, sabe? É como que eu faço o enfrentamento à dificuldade que é uma candidatura transmasculina. Por quê? Porque nós vamos enfrentar o preconceito, nós também vamos enfrentar a violência de gênero, nós também vamos enfrentar a transfobia, né? Nós também vamos enfrentar barreiras institucionais, porque a gente acha que porque constrói no campo de esquerda não existe transfobia na esquerda, e existe sim, sabe? E a gente precisa estar ali comprando um espaço de disputa com homens cisgênero. Então, nós vamos passar por todos esses desafios. Então, antes mesmo de lançar as estratégias, a gente precisa saber que nós estamos dentro deste espaço, buscando essa oportunidade de visibilidade e reconhecimento. Então, partindo dessa perspectiva, né, de superação de todos esses paradigmas, nós vamos pensar na campanha. Estou pré-candidato, estou pré-candidato. Ótimo. Como que a partir daí eu consigo minimamente organizar a minha campanha? Então, nós vamos para isso que eu estou falando, do processo das alianças. A gente não pode se sentir ou estar sozinho nesses momentos. Então, a gente precisa começar a fazer costuras de alianças. Que bandeiras eu defendo? De que lado eu estou? Quem caminha comigo? E aí a gente vai se pegar que temos pessoas transmasculinas que nos apoiam? Temos. Mas nós também somos seres políticos de outras searas, né? Nós somos do movimento estudantil, do movimento negro, do movimento LGBTQIAP+, como um todo. Nós somos os movimentos de periferia. Por exemplo, eu sou poeta de slam. Então, eu também tenho essa pegada, né, da construção da cultura, da poesia, da literatura. Então, a gente precisa adquirir todas essas alianças e se fortalecer e criar as nossas bandeiras de luta. Nós precisamos pegar essa perspectiva de como que eu dialogo a partir não só da minha identidade, mas nesse processo de construção. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós somos transversais. Nós somos transversais. Ah, o Rogers, ele é político. Ele é suplente de um vereador. Mas para além disso, o Roger é o quê? O Roger é pai, o Roger é gateiro, o Roger é pedagogo. Então, a gente precisa pegar isso, que nós somos transversais, que não é só um corpo transmasculino, mas é um corpo transmasculino no movimento estudantil, da comunidade, da periferia. E a gente precisa ganhar essas pessoas com o nosso compromisso. O Karl Marx tem uma frase que ele diz mais ou menos assim, que não adianta a ideia se nós não tivermos o interesse real em concretizar. Então, a gente precisa
colocar para as pessoas isso. Que o que a gente tem? Olha, hoje o que a gente tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Eu adoro essa frase. Mas como que nós conseguimos real chegar a um espaço de poder? E a partir de chegar nesse espaço, como que a gente não vira as costas? Porque uma coisa é a pessoa chegar lá, utilizando inclusive as nossas pautas, e de repente virar as costas. E cadê realmente uma política em prol das transmasculinidades? A gente não encontra, né? Portanto, eu acho que estrategicamente é a gente fazer a seguinte análise. Primeiro, organizar a candidatura. Certo, estou organizado, tenho uma equipe. Aí a gente vem para o próximo passo. Tenho uma equipe? Tenho. Como que vai ser a minha identidade visual? Porque, como a gente já falou, nós hoje vivemos muito de conteúdo digital. Nós vivemos muito de internet. Então, como que eu crio uma identidade visual que de repente vai dialogar com a juventude? Como que eu acesso a juventude com o meu material? A terceira coisa é o fortalecimento dessas redes sociais. Eu preciso de engajamento, eu preciso lançar as minhas propostas, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. E aí, mais uma vez, vem isso de reforçar essa questão de como dialogar com esses outros movimentos, como dialogar com o movimento negro, o movimento estudantil, com o movimento de mulheres também, que muitas vezes, por exemplo, a gente sendo um líder comunitário, as lideranças que vão surgir são mulheres, são mães solos, né? Às vezes são adolescentes que estão num processo de gestação, são usuários e usuárias de substância psicoativa, às vezes fazendo abuso do uso de substância. Então, como é que a gente dialoga também dentro desses espaços, né? E aí é importante a gente pensar que a gente, quando fortalece isso, quando a gente se fortalece em rede, a gente sai do campo da subnotificação. Sabemos que as nossas candidaturas são subnotificadas. Sabemos que o financiamento não chega. E é importante falar de financiamento, sim, porque sem o Aqué a gente não faz política. Porque mesmo que a gente não trabalhe com a ideia da compra de voto, mas e o meu cartãozinho? E o meu adesivo? E as minhas bandeiras? Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo e às vezes a gente não recebe incentivo nenhum pelo partido. A gente não recebe. Às vezes a gente recebe um material gráfico, que nem é o material que a gente queria lançar, e o nosso material gráfico vem atrelado ao candidato, por exemplo, à prefeitura. Vem a sua foto e do lado já vem a cara do prefeito. Ou seja, é essa a identidade visual que eu quero construir? Não, eu dialogo com a juventude. Eu quero fazer um adesivo que vai chegar na juventude, a juventude vai achar legal colocar aquele bottom. E a juventude, às vezes, não vai com a cara do prefeito. Para eu fazer esse trabalho, eu preciso de recurso. Eu preciso desse processo do financiamento. Eu preciso desse processo de como que eu construo isso. Se do partido não veio, é tentar criar vaquinhas solidárias, é criar esse processo de fortalecimento de uma construção coletiva. Gente, olha, a minha campanha, e aí já nas estratégias de campanha. Gente, olha, não tenho financiamento. Quer me ajudar? R$ 10, R$ 5 e cria um link, porque depois a gente tem que fazer a prestação de contas, cria um link onde você vai mostrar o que você gastou com aquele recurso. Porque a gente também precisa ser responsável com a ajuda que a gente recebe, né? E
A partir disso, fortalecer os nossos canais de comunicação, fortalecer as nossas campanhas em TikTok, nas redes sociais que a gente tem um maior acesso, e colocar ideias e colocar propostas e fazer essa construção também de um marketing pessoal. Porque não pensem que depois da campanha a gente não fica visto, a gente fica. As pessoas vão recorrer a gente, às vezes até por coisas que a gente nem dialogou na época da campanha, porque não tinha tanto tempo. Mas as pessoas vão buscar acessar a gente. Então a gente precisa criar essa identidade, esse marketing digital, porque a gente passa a ser figura pública. A gente passa a ser pessoas que vão ser procuradas para a castração do gato. Roginho, eu queria castrar meu gato, mas eu não sei como. E a gente tem que estar preparado para isso. E como é que a gente faz isso? Construindo uma boa ideia de identidade visual, de comunicação e de conseguir transmitir as nossas ideias, né? Então eu acho que tudo isso é um processo sim de estratégia, é um processo sim de fortalecimento, é um processo sim de tirar as transmasculinidades desse campo de invisibilidade e colocar assim os nossos corpos como sujeitos políticos, como pessoas que estão aí nessa disputa por um espaço de representatividade do povo no legislativo. Gente, por enquanto, eu acho que a priori é isso. Eu vou passar para o Nicolas, mas vamos dialogando aqui. Arrasou, amigo. Nossa, amei. Na verdade, me senti muito contemplado, né? Vou mais complementar, assim. É, acho que eu também gosto de começar com conjuntura. Eu acho que isso é muito coisa da gente que dialoga na política, né? Começar os espaços com conjuntura. Mas acho que é muito importante, assim, vou só complementar, na verdade, né? Acho que pensando uma conjuntura mais geral, para além desse espaço eleitoral, espaço partidário, é pensar como a gente está num cenário onde cada vez mais os nossos direitos estão sendo negociados, né? Seja na esfera das transmasculinidades, que muitas vezes, na verdade, sequer são pautados, né, nesses direitos, porque fica ali dentro da chuva trans, se demarca trans e travesti, não binário, mas às vezes demarca não binário, né? Mas não se demarca transmasculinidade. Então, nossos direitos eles estão sendo cada vez mais ameaçados, e seja nessa esfera, mas seja também em outras, né? Em vários outros aspectos que vão nos atravessar, como a questão do território, né? Eu falo aqui diretamente da Amazônia, então isso é uma coisa muito cara para mim, por exemplo. E aí a gente está exatamente nesse cenário a nível nacional, a nível internacional e também a níveis regionais nos nossos estados, nas nossas cidades, nossos bairros, enfim, onde a gente está sendo atravessado mesmo por uma crise climática, uma crise ambiental que, querendo ou não, nos coloca diretamente nesse alvo, né? Porque nós já somos pessoas vulnerabilizadas por outras razões, por outros demarcadores, e aí é aquela coisa que vai só somando mesmo cada vez mais. Então, é pensar como que a gente consegue incidir politicamente, pensando nos nossos direitos, em todas as esferas em que a gente é atravessado, seja através de uma associação, seja através de conselhos estaduais, conselhos municipais, através de coletivos ou através do partido político. Eu acho que é importante se destacar que tem muitas formas de incidir politicamente, não necessariamente existe uma forma correta, mas, assim, diferentes frentes que vão ali atravessar vão atingir, na verdade, diferentes objetivos, né? E acho que, por exemplo, o IBRAT é uma forma de se organizar no IBRAT ou estar aqui nesse espaço agora, é uma forma de incidência política também, né, das transmasculinidades, que é justamente para a gente sair daqui com aquele gás, assim, de fazer acontecer, e não só o gás de fazer acontecer, mas de saber qual caminho, né? Porque muitas vezes a gente sabe que, tá, eu tenho que fazer isso, mas como é que eu vou fazer? Ou, tipo, eu já tentei me organizar de tal forma, mas o que que eu faço a partir daqui? E eu acho que o Rogers deu um panorama muito legal, assim, na verdade, em relação a isso, né? Principalmente pensando nessa questão partidária.
Eu acho que, pensando agora uma questão mais geral, política mesmo, eu concordo, assim, sou muito contemplado mesmo pelo que o Rogers falou em relação a gente ver uma ascendência cada vez maior de pessoas trans, mas sempre das mesmas pessoas, né, as mesmas figuras, que são as trans femininas. Então, a gente tem visto, né, realmente isso cada vez maior, inclusive não só na esquerda, mas muito fortemente na direita também. Eu vi uma pesquisa, eu não vou lembrar, eu vou citar algumas pesquisas que eu não lembro exatamente de onde é, mas eu posso pesquisar para enviar para vocês. Mas é uma pesquisa que faz um mapeamento de vereanças trans em 2024, se eu não estou enganada, é uma pesquisa recente, e, se eu não me engano, tinham 31 pessoas trans como vereadoras, todas mulheres, né? Mas me surpreendeu, na verdade, o número, porque a gente não vê falar delas, porque boa parte eram de partidos de direita ou partidos de centro-direita. Então, acho que é entender que a pauta trans ela está em disputa também pelo lado da direita, porque é a partir dessa disputa, né, que muitas vezes eles conseguem abafar muitas discussões mesmo, ou criar alarde, né, em cima das nossas vidas, enfim. Então, acho que é importante a gente ter essa percepção de que a gente não está disputando sozinho esse ponto, né? As transmasculinidades, a esquerda como um todo, não está disputando sozinho esse lugar. A direita também está e tem conseguido bastante inserção com isso também, porque eles têm a estrutura, né? Eles têm o dinheiro. Eles pegam na nossa vulnerabilidade, da vulnerabilidade de travestis, para, enfim, se utilizar isso de alguma forma, né? Comprar isso de alguma forma. Mas quando a gente está vendo essa ascensão, né, cada vez maior de pessoas trans, e aí, como o Roger falou, em esfera estadual e federal também, então a gente tem agora uma movimentação que está ganhando força desde o ano passado, mas principalmente agora, de uma bancada transfederal, e aí onde a gente vê Erika Hilton, Beni Brioli, Duda Salabé, a gente vê Tabata Pimenta, e várias outras figuras, na verdade, que vão aparecendo, né, nessa perspectiva de pré-candidatos a federais, a gente sempre vê esse mesmo perfil, o que é muito bom, por um lado, né, isso tá tomando uma proporção diferente, está tomando uma visibilidade, mas a gente sente que a gente não sai do lugar, né? Enquanto transmasculinidade, a gente continua tendo como a única grande referência o Tami, que é da direita. Então, como o Roger falou, não nos representa de fato, né? É um transmasculino, mas não está ali representando os nossos interesses, as nossas pautas, e o que a gente defende e acredita de fato. Então, isso é uma problemática, né, que se tem. E a gente vê, inclusive, discursos, né, de pessoas da esquerda falando sobre, inclusive pessoas trans, enfim, falando que a gente está tendo avanço de candidaturas trans, nananã. Mas, na verdade, a gente está tendo avanço de candidaturas travestis. Transmasculinas a gente não tem. Porque, por diversas questões, né, tem essa questão da falta de investimento, tem a questão também que eu acho que nos atravessa muito enquanto transmasculinos, que é a timidez. Eu percebo muito isso, assim, eu me considero uma pessoa muito tímida, inclusive, eu acho que a partir do movimento estudantil, do partido político, dessas frentes, eu fui conseguindo falar um pouco melhor em público e afins, mas é uma dificuldade até hoje, assim, que eu enfrento. E eu percebo que é um padrão, assim, de perfil que a gente acaba tendo muitas vezes nas transmasculinidades, que é esse medo de falar. Mas a gente sabe de onde vem esse medo de falar, né? A gente sabe, é uma vida silenciados também, e isso não muda quando a gente transiciona. A gente não passa magicamente a ocupar e falar e ser ouvido quando a gente transiciona, né? Porque justamente esse lugar do homem que fala, do homem que decide, não é o nosso também. Então a violência de gênero, ela também nos atravessa nesse sentido, da fala. E aí, o que que é mais poderoso, mais potente do que a nossa fala nesse contexto, do que a nossa movimentação? Então, muitas vezes a gente acaba tendo um pouco mais de cautela, a gente é um pouco menos incisivo em relação a algumas coisas, o que não necessariamente precisa ser um problema. E aí, existem figuras, eu acho que como a gente não tem tantas essas referências dentro do partido político, eu acho que a gente consegue se ter como referência em outras esferas mesmo, de como outros transmasculinos falam em público, como outros transmasculinos movimentam, seja, por exemplo, através do IBRAC, seja através de outras organizações transmasculinas. Eu acho que quando a gente coloca em pauta, né, e coloca como uma referência esses transmasculinos, a gente consegue encontrar uma forma mais confortável para a gente se movimentar também. Porque é uma das grandes violências, né, que a gente acaba sofrendo enquanto transmasculinidades é a falta de referência, porque a gente não sabe quem se espelhar. A gente não tem um jeito assim que é confortável e que a gente consegue só reproduzir, né? Então a gente precisa descobrir mesmo as nossas formas de movimentar, as nossas formas de falar, o que faz sentido pra gente e que faça a gente conseguir construir de qualquer maneira. Então, aí falando um pouco mais da minha trajetória nesse sentido e relacionando com isso,
Eu entro no PSOL 4 anos atrás, eu começo em uma corrente, o PSOL é um partido que tem várias correntes internas, né? Então, eu começo numa corrente chamada Movimento Esquerda Socialista, que é, inclusive, a mesma corrente que a Erika Hilton começou na época. Construo por 2 anos, mas passo por situações muito, muito sérias de transfobia ali dentro, não só comigo, mas com outros companheiros e companheiras trans também. E aí eu acho que é muito o que o Rogers falou, às vezes a gente tem essa ideia de que por ser um partido político de esquerda, a gente não vai passar por isso não é verdade. Eu acho que eu sempre gosto de falar que o partido político ele nada mais é do que uma pequena representação da sociedade, né? Então, onde a gente tem pessoas brancas, por exemplo, a gente vai ter racismo ali acontecendo. Onde a gente tem pessoas cis, a gente vai ter transfobia acontecendo. O que a gente não pode fazer é cair no erro de generalizar e falar, porque a sociedade é assim. Então, o que que a gente vai fazer a partir disso? Porque isso vai acontecer. Então, o que que a gente vai fazer? Como que o partido vai se posicionar? E eu acho que esse que é o ponto, porque a transfobia, em qualquer partido que a gente tiver, a gente vai acabar passando por ele em algum momento, porque o partido, ele é uma instituição da cisgeneridade para a cisgeneridade, e nós não vamos nos encaixar ali dentro. Então, eu não gosto muito dessa lógica da gente entrar num partido sendo cooptado. A gente entrar porque a gente vai ali estar fortalecendo o partido e vai obedecer o que eles vão falar. Eu não gosto muito dessa narrativa. Na verdade, eu acho que a gente precisa disputar esses partidos, né? E é entrar nele e fazer o que o movimento negro muito bem fez por muito tempo, que é de enegrecer os partidos. Então, a lógica foi essa. E não só nos partidos, né? O movimento negro, eu acho que dá aulas, assim, nesse sentido de hackear mesmo, né, esse sistema. Então, no caso do partido político, o que o movimento negro faz é exatamente isso, entende que o partido ele é uma instituição da branquitude e para a branquitude, mas também entende a importância que o partido tem, entende a importância que tem disputar a política, que está nesses lugares, ocupar o parlamento. Então, o que que o movimento faz? Começa a enegrecer o partido, começa a incidir de várias formas, né? Primeiro construindo uma base, mas também fortalecendo, trazendo gente para votar, filiando gente. E aí a gente começa a ter, aos poucos, né, esse processo de enegrecimento do partido, que ainda está longe de ser o ideal, né, dos partidos, mas que a gente já tem um cenário muito diferente de 20 anos atrás, por exemplo. E o que é 20 anos na política, né? A gente sabe que não é nada. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma diferença considerável, pensando 40, 50 anos atrás, enfim. Então a gente tem essa mudança aí que está tomando forma. E o que o movimento negro deixa de legado, eu percebo essa movimentação mais recente do movimento indígena e do movimento trans, que é tentar fazer essa mesma lógica. Então, a gente vai indigenizar o partido, a gente vai transicionar o partido, e quando eu falo partido, eu quero dizer qualquer um, né? E eu acho que um exemplo claro que a gente teve disso recente foi que recentemente a Erika Hilton assumiu, né, a presidência da Comissão de Mulheres da Câmara Federal, sendo a primeira pessoa trans, né, a primeira travesti a estar nesse lugar, e quem antecede ela é a Célia Chacriabá, a primeira indígena, a primeira mulher indígena a estar nesse lugar. Então, acho que esse é um exemplo claro dessa movimentação de hackear esse sistema. O partido político não foi feito para pessoas indígenas, não foi feito para travestis, não foi feito para mulheres negras, mas elas estão ali ocupando esses espaços. E não estão ali porque esse espaço foi dado, muito pelo contrário, mas porque foi conquistado mesmo, foi disputado. E é uma disputa frequente, né, e constante. Então, é importante a gente pensar que não existe espaço vazio. Eu acho que o Roger falou muito bem isso, inclusive. Nenhum espaço é vazio. A política, muito menos. A política é um território de disputa, né, constante. E que impacta diversas outras áreas, como a saúde, educação, segurança pública, assistência, que são áreas de disputa também. Então, se nós não estamos disputando esse espaço, se a gente não está disputando qual que é o projeto político que a gente acredita, e não só que a gente acredita, mas que a gente defende, que a gente está pautando, então alguém vai estar ali defendendo o seu projeto político, só que não vai ser o nosso. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que partir também, de disputar esse projeto. E aí vem essa questão, como disputar esse projeto? De que maneira fazer isso? Eu entendo que eu penso que essa é uma perspectiva que ela acaba variando um pouco também de onde a gente parte. Eu acho que a forma que a gente vai disputar um partido, ela tem muita relação com a forma que a gente se vê nesse lugar, que a gente se vê nessa disputa, qual é o local que a gente fala, de onde a gente vem. Então, no meu caso, eu até esqueci de comentar, mas eu sou da área da educação popular, né? Fundei o cursinho popular João W. Neri, que é um cursinho para pessoas trans, né, aqui no Pará. A gente está agora no segundo ano, e eu acho que, assim, esse foi um processo muito importante para mim, porque quando eu saio, né, da corrente que eu fazia parte no pessoal 2 anos atrás, como eu falei, por transfobia, eu comecei a criar uma aversão à política, assim, eu não saí do pessoal,
Mas criei uma certa aversão nesse sentido de, eu não quero mais estar construindo, assim, fortalecendo dessa forma, porque acho que não é para mim. E aí eu começo a incidir principalmente a partir do movimento trans, que eu já construía, mas não tão diretamente. Então eu saio um pouco desse espaço do movimento estudantil, da construção partidária, e passo a construir mais diretamente o movimento trans. E aí ali eu me reconheço, ali eu olho para os meus, inclusive principalmente para os transmasculinos, e consigo me ver ali, mas isso acaba me impactando de uma outra maneira também, que também dialoga com o que o Roger citou sobre como muitas vezes as pessoas elas nos procuram, né? Elas nos chegam para procurar, como é que eu faço para castrar um gato, não sei o quê. Coisa que não necessariamente a gente às vezes já falou, mas as pessoas vão nos ter como uma referência. E isso me pegou muito, principalmente a partir da educação popular, porque eu me vi em vários momentos dando aula, né, para alunos trans e refletindo como eu nunca tive um professor trans, mas todos os meus alunos tiveram. E isso é uma coisa muito significativa, porque eu gostaria muito de ter um professor trans e eu sei a importância que seria para mim ter um professor trans masculino. Mas, assim, chegar também alunos trans masculinos e virem me falar basicamente isso também, me fez pensar como eu não era só um professor, só uma pessoa dando aula. Eu era a personificação, vamos dizer assim, de um projeto que eu também acredito. E eu digo eu, mas estou falando aqui todos nós, né? Quando a gente passa a fazer isso, a gente representa não só mais uma pessoa, a gente não é só mais a gente é um todo, né? A gente é um coletivo, a gente está representando um projeto também. Então, quando a gente traz a pauta, por exemplo, das transmasculinidades, e a gente leva para uma instância de discussão de poder, de política, enfim, como, sei lá, a Conferência Nacional LGBT, que a gente teve no ano passado, a gente está representando um projeto do que a gente acredita, do que a gente defende. Então, isso é muito significativo e é muito mais do que só a nossa voz ou só o nosso nome. E eu acho que ao me perceber nesse lugar, as coisas mudaram um pouco para mim, nesse sentido de voltar a disputar politicamente. Nunca tive intenção, inclusive, de candidatura nem nada nesse sentido, mas foi uma necessidade mesmo, acho que mais uma urgência. Uma outra coisa que me marcou também foi que uma garota que eu estudei no meu ensino fundamental me mandou uma mensagem no Instagram. Eu não falava com ela desde o fundamental, na verdade, eu nem sei se a gente se falava, tanto no fundamental, nem lembro. E ela me mandou mensagem me perguntando se eu. Ela disse que ela estava muito preocupada, muito nervosa, porque ela tinha engravidado, e ela perguntou se eu conhecia algum meio de aborto, algum contato de aborto. Isso me tocou muito porque eu não conversava com ela, a gente não tinha nenhuma relação, mas eu sempre falo sobre a pauta do aborto seguro, sobre os direitos reprodutivos, enfim, inclusive, né, principalmente numa perspectiva das transmasculinidades, mas ela já sabia que eu já postava sobre isso. E é uma coisa que para mim era tão pequena, que era repostar uma pauta sobre aborto seguro, que para mim é uma coisa, assim, que não significa tanta coisa, eu só postar alguma coisa, né, sem efetivamente fazer algo, mas que para ela criou uma referência ali. E eu não conhecia nenhum lugar na cidade que fizesse aborto seguro, mas eu fui atrás, eu encontrei e mandei para ela, enfim, ela conseguiu fazer, agradeceu e tudo mais, e é uma coisa assim, é uma relação interessante, porque às vezes a gente não tem essa ideia de quanto que a gente impacta outras pessoas. E aí, se tratando de transmasculinos, eu acho que isso é ainda mais forte, porque é aquilo que eu falei anteriormente, a gente tem essa falta muito grande na referência. Então, o que a gente constrói é referência para que outros transmasculinos construam também. Então, quando a gente fala de incidir politicamente, quando eu e o Roger a gente traz aqui essas questões, por exemplo, de candidatura, não significa que todo mundo precisa vir candidato. É muito legal se vier, na verdade é muito interessante, mas não é o único caminho. A gente tem várias outras formas de fortalecer essas incidências, né, de fortalecer, inclusive, outras candidaturas transmasculinas. Às vezes, se você não quer, não se sente confortável e não está disposto, na verdade, a vir candidato, mas fortalece ali o corre do teu amigo que talvez tenha essa disposição. E não é só chegar também, né? É só chegar num partido e falar assim, eu quero vir candidato. E aí eu acho que isso é uma coisa que aí vem nesse lugar de qual que é o caminho, né? Tá, eu já entendi, qual o caminho. Normalmente, nos partidos, a gente precisa construir alguma coisa ali naquele partido. A gente precisa ter uma relação com o partido que seja uma relação quase que de negócio, o que muitas vezes é muito delicado, né, pra gente. Mas é importante também a gente partir desse princípio de que a gente está negociando, a gente também quer negociar. Então, assim, não é nesse lugar de, eu quero lançar uma candidatura LGBT trans, vem cá, e aí eu vou te dar um dinheiro. Não é nesse sentido, mas é no sentido de nós estamos sentando nessa mesa e nós vamos negociar. Eu quero isso, eu quero isso.
Então, como é que a gente faz isso? É construindo, né, o partido politicamente, seja ele qual for. Se construir o partido significa fortalecer as atividades, trazer gente para o partido, construir. Eu não sei como funciona internamente outros partidos, mas o pessoal ele tem alguns setoriais, então tem o setorial de mulheres, setorial LGBT, são setoriais de negritude, que são ali como se fossem instâncias dentro do partido que vão fazer atividades mais voltadas para esse público. Então, construir, né, essas setoriais é uma maneira também. Mas é uma forma, basicamente, assim, o ponto é a gente mostrar que a gente quer alguma coisa e a gente também tem algo a oferecer. Então, trazendo o contexto aqui do meu estado, a situação que a gente está hoje, né, dessa questão da candidatura, o que foi feito? A gente tem uma boa relação, na verdade, uma ótima relação com a vereadora Marinô, que eu citei, que eu trabalho para ela. Agora, né, eu vou dar uma afastada por conta da candidatura, e aí não pode ter o vínculo, mas até então estava trabalhando na assessoria dela e ela vem candidata para deputada estadual. Então, a gente apresentou a ideia da bancada, da chapa, não como algo apenas que a gente queria ajuda dela, de alguma forma, porque a gente sabe que através da estrutura dela a gente consegue algumas coisas, mas a gente já trouxe como uma possibilidade de ela alcançar votos que ela não alcançaria sem a gente. Então, ela, por exemplo, ela é uma mulher mais velha, ela tem mais de 60 anos, e ela é uma mulher cis hétero. Apesar de que ela tem um histórico muito longo com o movimento LGBT no Pará, e ela é respeitada pelas pessoas LGBTs mais velhas, a juventude nem conhece ela. Então, isso é um exemplo. A gente chegou para ela e, tipo, veio nesse lugar de negociação mesmo. Falou, olha, a gente tem muita coisa que a gente consegue te oferecer também. E aí a gente começa a conversar de uma forma diferente, porque a gente também não tá, a gente não tá só nesse lugar de pedir alguma coisa, mas a gente está no lugar de oferecer também. E aí é construindo, né, esse partido e essas lutas que a gente consegue fazer essa relação. Saiu até uma pesquisa agora recentemente do pessoal do Instituto Matizes sobre o custo, né, da exclusão LGBT no mercado de trabalho. É, e aí eles fizeram um lançamento aqui em Belém, foi essa semana agora. E uma das coisas que eles citaram, acho que dialoga muito com isso, que é quando a gente consegue, como é que chama? Quantificar quanto custa a exclusão de pessoas LGBTs no mercado de trabalho, a gente mostra os tantos bilhões, que se eu não me engano eram 94,4 bilhões de reais que deixa de circular porque pessoas LGBTs não estão no mercado de trabalho. Então, quando a gente traz um dado desse, a gente não chega só para as instituições, para as empresas, para o Estado, pedindo oportunidades de trabalho para pessoas LGBTs. A gente está mostrando o quanto aquelas pessoas estão perdendo ao não contratar pessoas LGBTs. Então, a gente negocia, né? E acho que nesse sentido da política é muito semelhante. Quando a gente chega e a gente mostra o que a gente tem a oferecer, não no sentido de a gente se vender ou da gente trocar alguma coisa nesse sentido, né? De uma troca pela troca, mas da gente conseguir se colocar numa posição diferente também, se colocar nesse lugar de quem tem muito a construir e para além do movimento LGBT, porque existe essa percepção que muitas pessoas cis héteros têm de que a gente só dialoga com pessoas trans ou a gente só dialoga com LGBT. Isso está longe de ser verdade. A gente dialoga muito na questão cultural, como é o caso do Roger também que citou, seja na educação, na saúde, na segurança, na ciência social, com pessoas de outras idades também, diferentes das nossas, seja juventude, seja terceira idade, enfim. A gente consegue dialogar em vários aspectos. Aqui no estado, a gente dialoga muito diretamente também com a questão ambiental. A gente tem, inclusive, muitos coletivos LGBTs que são voltados para as questões ambientais, climáticas, né, que para a gente é uma pauta muito, muito importante. Mas às vezes a gente mesmo às vezes não tem essa percepção. Quando teve a conferência agora no passado, Nacional LGBT, a gente levantou a gente do Pará, a delegação do Pará levou uma moção de repúdio à exploração da foz do Rio Amazonas. E a gente ouviu de várias pessoas que isso não tinha nada a ver com conferência LGBT. O que a Foz do Rio Amazonas tinha a ver com LGBT? Só que são as nossas vidas que estão na Foz do Rio Amazonas, né? Que somos pessoas LGBTs também. Então, é entender esse lugar de LGBT, eu tô falando da LGBT num todo, mas especialmente, né, pessoas trans, especialmente transmasculinidades, que a gente tem que parar de se olhar como alguém que faz parte de algo, que faz parte da classe trabalhadora. Nós somos a classe trabalhadora, e a partir dessa perspectiva de que nós somos a classe trabalhadora, a gente entende que o nosso lugar de construção ele tem que partir daí. Então, ele tem que partir do que a gente acredita, do que a gente defende, do projeto que a gente levanta, mas tem que aprender a partir das nossas vivências também. E aí, já me encaminhando para finalizar, que já foi bem contemplado, como eu falei, eu acho que o caminho é esse, assim, o caminho é a gente hackear mesmo esse sistema, como o movimento negro tem feito há muito tempo, e acho que dá aula nesse sentido, é a gente poder
estar nesses espaços, mesmo que a gente não seja desejado ali, a gente não vai ser, e eu acho que não é também a partir da ideia de que a gente vai construir e vai ser tudo um mar de rosas. Acho que você pode perguntar para qualquer pessoa trans que já veio candidato, qualquer trans masculino que já veio candidato, não é algo fácil, não é algo simples, não é algo divertido, que legal, né? Uma coisa meio assim. Muito pelo contrário, né? Algo muito difícil, mas que faz isso quem sabe o que está carregando, né? Que está carregando um projeto nas costas, uma comunidade assim nas costas, e acho que esse projeto ele deve essencialmente ser coletivo também, para que ele faça sentido, né? Então acho que a gente tem que buscar fortalecer os nossos, nos fortalecer enquanto transmasculinos, fortalecer os nossos parceiros transmasculinos também, entender que a gente está nessa busca, a gente não está preso em busca de aliado. Já passou essa fase, a gente não precisa mais de aliado, a gente está em busca de traidores do pacto da cisgeneridade, traidores do pacto da branquitude. Então a gente está ali de pessoas que estão dispostas mesmo a fazer acontecer, a quebrar a porta, quebrar tudo, entendeu? Para que a gente consiga realmente, né, pontuar essas coisas que a gente está trazendo. Então, o que a gente está fazendo agora aqui no Pará com essa candidatura como eu falei, é uma candidatura coletiva, né? Acho que são 3 pessoas até o momento, mas eu vou estar como cabeça de chapa, então também tem essa questão, né, da transmasculinidade. Para quem não sabe como funciona, as candidaturas coletivas, elas não têm como registrar oficialmente quanto uma candidatura coletiva. Então, na prática, a gente registra uma das pessoas, que a gente chama de cabeça de chapa, e as outras elas estão também extraoficialmente, vamos dizer assim. E aí, tanto é que, caso a candidatura ela seja eleita, quem é eleito é essa pessoa que é o cabeça de chapa, mas os outros também conseguem trabalhar e incidir da forma que a chapa achar melhor. Nesse caso, quem está como cabeça de chapa sou eu, então posso, né, dizer que estou pré-candidato nesse sentido. As outras 2 pessoas da chapa são travestis, então para mim foi muito importante demarcar esse lugar também. Eu nem queria, né, como eu falei para você, nem queria. Mas para mim é uma questão assim política mesmo, de demarcação do que eu acredito que eu defendo. E eu é, acho que é importante a gente trazer esse senso de urgência também. Não é achar que a gente vai magicamente eleger uma candidatura desse porte, né, para deputado federal e tudo mais, como se fosse algo simples, mas o nosso intuito, né, dessa bancada não é necessariamente o intuito eleitoral. Acho que o partido ele tem que ser um meio, ele não tem que ser uma finalidade, né, ele tem que ser uma estratégia nossa. Então, ainda que a gente não eleja, e como eu falei, nem é essa a perspectiva, na verdade, né, considerando o cenário e como que isso funciona, a gente tem uma perspectiva de projeção, que é o principal. E não só uma projeção, mas uma criação dessa rede, né, que o Roger tanto falou, de fortalecimento. Então, a ideia é que a gente lance agora, esse ano, essa bancada transformar, né, que é essa candidatura, mas que na eleição municipal a gente lança uma candidatura transformar em Belém, uma no município tal, uma no município tal, que a ideia é justamente descentralizar e fazer essa rede de acolhimento e de fortalecimento de candidaturas LGBTs e principalmente de candidaturas trans e transmasculinas. Então, a ideia, né, dessa organização ela é justamente essa. E por isso que a gente vem enquanto coletivo, enquanto uma chapa coletiva, para a gente conseguir trazer ali mais uma representação de mais de um município, que a nossa projeção real ela é principalmente voltada para eleições municipais, que aí a gente já tem uma outra perspectiva também. E aí, já encaminhando para finalizar também, uma outra estratégia que a gente pensou principalmente a incidência na rede social, né, também que realmente as redes sociais, elas meio que estão cada vez mais ditando as eleições, né, e fazendo ali um impacto muito grande, muito direto nas eleições, e não só nas redes sociais, mas também tem algumas pesquisas que saíram recentemente, que quem vai definir as eleições esse ano são jovens, mulheres e pessoas idosas, então acho que é uma perspectiva interessante também, porque principalmente de jovens e mulheres, a gente tem uma presença muito grande nas redes sociais, então é um espaço de alto impacto e baixo custo também. Então acho que isso também facilita as redes sociais nesse sentido, porque é algo que a gente não precisa investir tanto dinheiro quanto se deslocar até um outro lugar, né? A rede social não tem barreira geográfica também, então a gente consegue fortalecer de muitas formas, inclusive, né, fortalecer através desse engajamento, fortalecer através de um compartilhamento, de um comentário, que é uma coisa que a gente pode fazer de qualquer lugar, independente se a gente vota naquele estado ou não. Então isso acaba facilitando. E o que a gente tem feito agora, nesse momento, a gente ainda não lançou oficialmente, né, a pré-candidatura, nem virtualmente, nem presencialmente. A gente vai lançar virtualmente nas próximas semanas e presencialmente no final do mês de junho. É, e o que a gente tem feito nesse momento é fechando algumas equipes mesmo,
de militância, assim, a gente está trazendo essa ideia, isso é um projeto, você acredita e tal, se você acredita e você quer construir isso, vem com a gente, né, a gente sabe que o orçamento ele é quase inexistente, realmente, então a gente está fazendo essas equipes militantes mesmo, mas principalmente uma equipe grande de comunicação, porque a ideia é justamente, como é uma coisa militante, a gente não tem como cobrar determinada disponibilidade de tempo, de coisas assim e tudo mais, porque as pessoas têm seus corres, né, para fazer. Mas se a gente faz uma equipe maior, a gente consegue revezar de um modo que não fica pesado para ninguém. Quer dizer, pesado fica, né? Mas não fica tão pesado assim para ninguém. Então a gente está fazendo essa dinâmica, né, para que a gente consiga principalmente movimentar as redes sociais e dar uma grande movimentação, um grande engajamento ali nas redes sociais. Inclusive, fica aberto o convite também para quem quiser somar nessa construção, assim, de uma forma mais direta, então são muito bem-vindos. E acho que é isso, no fim das contas, né? Acho que é sobre entender que quando a gente quer, a gente está disposto a incidir politicamente, a gente está disposto a abrir mão de muita coisa, a nos dedicar mesmo, nos doar para um projeto, mas acho que todas as conquistas que a gente teve até hoje foram feitas exatamente dessa maneira. Vai mudando os caminhos, vai mudando as ferramentas, mas o objetivo é o mesmo, que é a luta, né, no fim das contas, seja a luta pelo fim do sistema capitalista, seja a luta pelo fim da transfobia, do patriarcado, do racismo, né, essas lutas mais macro, mais sistemáticas, ou sejam lutas menores, né, menores eu digo numa questão de micro, né, sejam pela humanização gratuita no SUS, seja pela aprovação do Pop Trans, enfim, outras dinâmicas que nos afetam diretamente, enfim, ou até mesmo por mais eleições, né, por mais candidaturas transmasculinas nos estados, que a gente possa se reconhecer de fato, né, que a gente possa lá votar na urna e votar numa pessoa que tem a nossa cara, uma pessoa que vive o que a gente vive, enfim. Acho que é isso, na verdade, né? Eu acabei de dizer que eu fui contemplado e falei horrores também, mas é que eu sou bocudo, mas eu fui realmente muito contemplado. E acho que é isso. Eu vou só colocar, Nicolas, uma coisa que você fala nesse processo de como que a gente chega nos partidos, né? Como que esses partidos também nos observam e tentam trazer a gente para eles, né? Então, é muito, eu creio que você também, a gente é muito fruto do movimento social. E a gente não pode descredibilizar nunca a existência dos movimentos, porque a gente acaba sendo isso, né? E falar sobre isso é dizer que o nosso trabalho ele começa lá na base, né? A gente é forjado lá na base e é dali de onde vem toda a nossa historicidade, né? De toda a nossa trajetória. Porque às vezes a gente chega no partido porque quer se filiar, porque acredita na proposta e tudo mais, mas às vezes a gente também já chega no partido meio que para cumprir uma missão. E porque a gente é oriundo de algum lugar. Eu, por exemplo, sou oriundo de vários movimentos sociais, né, porque eu sou militante do movimento LGBTQIAP+, eu não sei nem há quantos anos. Não sei mesmo. Não sei. Pode botar 25 anos aí de história, que com certeza eu já era militante, né, na minha adolescência. Porque a gente também parte muito de um campo de vida à sobrevivência. Ou a gente se coloca, ou a gente diz quem a gente é, ou a gente diz quem, para que a gente veio, ou então a gente acaba sendo sufocado pela massa. Né? Então, às vezes, essa chegada no partido também é muito disso, de onde é que eu venho, né? Que construção anterior eu vim a ponto de ser uma proposta, ser um nome, ser alguém que está ali, dentre outros nomes, para uma disputa nesse legislativo. Então, é importante a gente falar sobre isso, desse fortalecimento também dos movimentos sociais, que eles vão para além de, né? Eu costumo dizer que movimentos sociais, né, de uma forma geral, eles não devem ser apartidários, mas sim suprapartidários. Porque a partir do momento em que eu discuto uma ideia, a minha ideia é política, né? A gente viveu aí a era da ideologia de gênero, nós vivemos aí a era da menina veste rosa, menino veste azul,
Mas olha como que, às vezes, esse processo é um processo cruel. Não é ideologia de gênero eu afirmar a minha identidade transmasculina. O que é ideológico é eu tentar colocar para a sociedade esse processo de que só existe uma verdade de menina vestir rosa e menino vestir azul. Isso é ideologia de gênero. Isso é impor papéis de gênero na nossa sociedade. Mas quem que sofre o ataque? A gente. Então é importante que os movimentos sociais tenham essa consciência de serem suprapartidários. Não preciso levantar a bandeira do PSOL, não preciso levantar a bandeira do PT, não preciso levantar a bandeira de outro partido de esquerda, mas eu preciso saber quem dialoga com os meus interesses comuns. Quem que vai fazer a defesa do meu direito da minha hormonização? Quem que vai fazer a defesa do uso do meu nome social no ensino médio? Quem é que vai fazer processo de construção? Então nós precisamos sim, porque uma hora a gente vai se posicionar e a gente se posiciona nas urnas. Em que projeto eu estou depositando a minha confiança? Porque o voto é literalmente um voto de confiança. Né? Parece uma coisa redundante, mas não é. Eu estou votando porque eu estou depositando a minha confiança em alguém. E esse alguém defende o quê? E como que a gente dialoga nesses processos, por exemplo, de uma candidatura, no caso, a deputado federal, como o Nicolas está se colocando, como que ele dialoga diretamente com quem vai para a disputa do Senado, que vai para a disputa do governo do Estado e leva a nossa pauta para essas candidaturas? Porque a gente precisa, quando eu falei em alianças, é também nesse compromisso. É nesse compromisso. Tá aqui, ó, você está assinando um compromisso que no seu mandato, caso você seja eleito, você tem que cumprir isso, isso e isso. Nós precisamos pactuar os nossos interesses. E quando eu falo os nossos interesses, é um interesse num todo. Porque quando a gente faz essa análise também da realidade transmasculina no Brasil, eu que estou lá no Ceará, vou me deparar com situações que o Nicolas também passa. Que eu vou me deparar com situações que acontecem lá no Acre, sendo assim um estado completamente oposto do meu, ou lá em Caxias do Sul, sendo um estado também, sendo uma cidade, sendo um município completamente diferente do meu. Mas, infelizmente, a gente se encontra nessas perspectivas e a gente precisa pregar essa unidade. A gente precisa lutar por esse igual, por esse todo. Porque a gente continua naquela estatística de violências no Brasil. Ah, Roger, mas no estatístico diz que as violências maiores são com mulheres trans e travestis. Tá, mas e o mapeamento para falar sobre a saúde mental de homens trans e transmasculinos? A violência física, a violência letal é maior contra elas. A violência de saúde mental, o que a gente sofre. Infelizmente, tendo que tocar nesse gatilho, tendo que tocar nessa ferida, mas e os estatísticos dos índices altíssimos de suicídios da população transmasculina? Roger, mas tu está trazendo um tema tão sensível, é porque isso também é falar sobre política. Por quê? Porque não é só um processo de candidatura. É no que eu acredito, é o que eu preciso garantir e defender, que é justamente como o Nicolas falou, a educação, a saúde, a segurança pública. E a saúde não é só quando eu adoeço fisicamente, é principalmente a saúde mental, que às vezes a gente não pauta. Então, é preciso que a gente também reforce isso, né, de fortalecer os movimentos, porque quando a gente chega no partido, a gente precisa lutar pelas nossas bandeiras. E a gente sabe das barreiras institucionais que a gente vai enfrentar. Mas nós precisamos dizer a que a gente veio.
Não é só ocupar mais um espaço, não é só fazer como muitos partidos de direita fazem, que lançam candidaturas femininas para cumprir ali uma cota. Não, nós não somos cota. Nós somos propostas, nós somos ideais, nós somos uma política que deveria estar acontecendo aqui no Brasil. Então, era só para fazer esse complemento, Nicolas, mas agradeço demais a sua fala, também me senti muito contemplado e foi, assim, uma honra trocar essas figurinhas com você, viu? Gente, eu tô assim, maravilhado. Eu tinha várias perguntas para serem feitas, mas vocês contemplaram tudo que eu ia perguntar. Eu de fato tinha anotado, inclusive. Mas queria perguntar, né, se os demais participantes querem perguntar alguma coisa, comentar, contribuir com a discussão. Eu me sinto contemplado, mas queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu acho que a gente veio caminhando, né, com os demais oficineiros para que a gente compreendesse, tivesse, né, um certo material, né, para que a gente entendesse a complexidade do cenário político e de escolher ocupar esse cenário, né, enquanto candidato. E aí eu acho que essa oficina de hoje é uma oficina muito legal e a forma com que vocês conduziram e dialogaram, né, foi muito boa, mas vou deixar aqui, caso alguém queira questionar, né, ou contribuir, enfim, com a medida. Gente, se não puder ou não quiser abrir o microfone, pode escrever, né, que aí eu leio aqui, certo, no chat, a pergunta e os meninos respondem. Acho que ninguém, mas de fato, eu não espero que vocês sintam esse silêncio como uma não participação. O que vocês trouxeram, né, foi algo de fato muito importante. Eu acho que essa forma de visualizar, mesmo que pareça ser um padrão, né, de começar pelo cenário é muito importante e coisas que a gente, quando estava formulando a oficina, a gente gostaria muito que fossem contempladas, vocês trouxeram, né, que é essa visualização e ampliação, né, de ver as nossas demandas em outros lugares, demandas de outras pessoas. Quando o Nicolas falou sobre a colega dele, né, ter o procurado, ele falar especificamente de abortos para pessoas transmasculinas, entender que isso é um cenário complexo, né, que abrange mais pessoas para além da comunidade LGBT também, eu acho que é, uma virada de chave muito importante para a gente ter quando a gente pensa em sair do espaço de militância e ocupar, de fato, um espaço político, né? Então, tiveram várias coisas que vieram virando essa chavezinha, né, de uma diferença que pode parecer para algumas pessoas, às vezes, muito distante, ou às vezes muito próximo, mas que diferenciam, e a gente precisa ter isso em vista. Eu acho que é isso, então, vocês gostariam de falar mais alguma coisa?
Queria só agradecer o espaço, né? Agradecer também as trocas com o Rogers, que eu não conhecia, mas estou muito feliz de conhecer, assim. É, quando a gente for divulgar, né, oficialmente, Instagram e tal, da candidatura, eu mando para vocês com certeza. Era uma coisa que eu queria muito contar, na verdade, eu estava bem ansioso. Eu tinha comentado com algumas pessoas só em janeiro, na marcha, mas não era nada certo também, era uma coisa que estava, talvez, vindo ali e tal. É, enfim, e aí eu acho que é muito isso, acho que vem esse sentimento de querer contar pro Ibrat, vem muito desse lugar de são os meus, sabe? A minha galera, a galera ali enfim, que a gente consegue dialogar mesmo bem diretamente. E fiquei pensando como eu ficaria muito feliz se tivesse se eu recebesse essa notícia, né, de alguma candidatura do Ibrat, assim, para além de ser uma candidatura transmasculina, mas de ser de uma organização que eu confio e admiro também. Então, estava bem animado para contar. Mas é isso, queria muito agradecer o espaço, as trocas, assim, também aprendi muito. Eu acho que cada vez que a gente conversa, né, sobre isso, assim, também a gente aprende muito. E aí fica aí também meu incentivo para que vocês continuem tensionando mesmo os espaços, porque eu acho que o nosso corpo, mesmo que a gente não fale nada, só da gente ser transmasculino, às vezes a gente já está tensionando um lugar, assim, eu acho que é sobre não ver o tensionamento sempre como uma coisa ruim, mas a gente às vezes se aproveitar mesmo desse tensionamento, sabe, constranger também, porque tem coisas que precisam ser constrangidas, assim, uma coisa que aconteceu recente que eu achei engraçado, é que eu cheguei num lugar era de planejamento, de alguma coisa de campanha também, mas não era da nossa candidatura, era outra, e aí, em alguns momentos, né, as pessoas falavam boa tarde a todas, todos, e aí eu olhava para mim e falava e todes. E eu acho isso muito engraçado, mas é um tensionamento também. Eu não falei nada, não precisei dizer que eu era trans. As pessoas sabiam ali que eu era trans, então ela olha para mim e fala todes. Isso é um tensionamento também, é uma coisa que a pessoa, ela não falaria provavelmente a todes se não tivesse um todes ali na cabeça dela, né? Então eu acho que é importante a gente se apropriar mesmo desses tensionamentos, desses constrangimentos que às vezes acaba gerando da nossa própria presença mesmo, né? Mesmo que a gente não tenha intenção muitas vezes, mas para fazer com que falem sobre nós, né? Inclusive, quando chega um lugar e as pessoas falam travestis, não sei o quê, e trans travestis, a gente demarcar as transmasculinidades também, porque aí quando chegar um outro espaço, ela vai olhar para nossa cara e vai falar, e os transmasculinos? Mas é isso, sabe? É sobre a gente estar se pautando ali também. Então, acho que eu queria só complementar essa parte que eu não tinha falado, mas eu lembrei agora e agradecer novamente o espaço. Eu também queria agradecer, né? Teve uma coisa que eu não coloquei, mas o Nicolas trouxe e eu tinha perdido, mas aí resgatei aqui, que é a importância da gente se colocar enquanto corpos transversais também. O Nicolas trouxe uma coisa que tem sido uma vivência muito próxima na minha vida, que é o contato com os povos indígenas, né? Eu tenho tido contato, sobretudo, com algumas pessoas do sul da Bahia, e o quanto que esse espaço, né, de ser uma pessoa trans, indígena também, é muito caro, né? E onde a gente encontra esses corpos na política, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, nessa construção, numa perspectiva de transversalidade, porque a gente, como diz a música, sou uma, mas não sou só. Pois é, a gente é um, mas a gente não é apenas um, né? O Nicolas não é só o Nicolas transmasculino, é o Nicolas estudante, é o Nicolas em várias subjetividades, né? E é importante a gente trazer para esse cenário as nossas subjetividades, os nossos afetos. Então, é muito importante porque tudo é um diálogo de construção política, né? Antigamente não se falava nesse espaço de uma possibilidade de transmasculinidade no poder, mas a gente hoje consegue dialogar e consegue pensar nessa perspectiva, nossa, mas realmente se eu fortalecer esse corre, isso se torna uma perspectiva real, isso se torna uma possibilidade de concretude. Então, é nisso que a gente tem que apostar, né? É nessa vivência que a gente tem que apostar. É no que a gente acredita realmente, é defender de fato as nossas bandeiras nessa perspectiva dessa interseção, nessa perspectiva de trazer as nossas realidades também, porque se eu estou lutando por uma coisa, é porque muito provavelmente aquilo não é só meu, mas é de todo mundo.
né? Então, é fazer essa busca realmente pela luta do coletivo, é fortalecer as nossas lutas, é fortalecer os nomes que estarão aí na disputa, né? Nomes transmasculinos. Desejo muito sucesso, não conheci o Nicolas também, mas foi importante, necessário demais para a minha vida essa troca. E no mais, gente, é isso, é a gente se colocar à disposição, é a gente dizer que a gente faz parte de um processo coletivo de construção. O IBRAT é esse instituto que nos abraça, nos acolhe e que acredita que a gente é capaz, sim, de fomentar políticas e de acreditar nesse nosso processo de existência. Então, muito, muito obrigado pelo convite e deixar um beijão no coração de vocês, de verdade. Klaus, eu te amo. E amo. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas vou compartilhar uma coisa assim para a gente finalizar a noite. E eu já comecei a falar gravando, então vou continuar gravando. Mas no início da minha transição, eu transicionei praticamente na pandemia, então eu me sentia muito sozinho. E aí eu conheci o Roger e foi ele basicamente que me entregou o Ibrat assim, ele disse, venha, estamos aqui, né? Então lá em 2019, 2020, foi ele que me trouxe para cá. Então eu tenho ele como um paizão, assim, e eu fico muito feliz em hoje estar ocupando esse espaço, sabe que eu lembro disso com muito carinho. Eu sei que você sabe que sempre que a gente se encontra, o abraço transmite isso com muita felicidade. Então, queria agradecer, né, mais uma vez a presença de vocês dois. Fico muito, muito, muito feliz. O Nicolas já tinha compartilhado essa intenção e aí foi muito especial para a gente poder trazer vocês juntos, né? E para mim, particularmente, foi muito bom contar com vocês essa noite. Espero que a gente se veja em breve. Boa noite, gente. Boa semana para vocês. Vou parar de gravar. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.